Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundantemente sobre a sua vida. Assim como você, eu já vi muitas coisas horrorosas acontecendo nesta vida. Algumas coisas que, quando elas ocorrem, é até difícil de você acreditar que aquilo está acontecendo. Mas uma das coisas mais horríveis que eu já presenciei, e infelizmente isto não foi uma única vez, mas várias vezes, são pessoas cometendo atrocidades em nome de Deus, usando o nome daquele que é santo, usando o nome daquele que é eterno para executar os desejos do seu próprio coração, não levando em consideração, em primeiro lugar, que o nome do Deus eterno não se toma em vão, e em segundo lugar, não se deve jamais tentar destruir a vida de quem quer que seja. Infelizmente, no ambiente religioso, isso ocorre em todos os ambientes religiosos, não é apenas em alguns ambientes religiosos. Nós encontramos pessoas que muitas vezes, impulsionadas pelo seu desejo de permanecer no poder ou de alcançar o poder, elas fazem e dizem coisas horrorosas, como eu disse, em nome de Deus. E muitas vezes, algumas dessas pessoas, elas até dizem, olha, eu orei, Deus falou comigo e Ele ordenou que eu fizesse isso. Isso é lamentável, é muito triste quando você vê algumas pessoas tentando esmagar a vida de outras, dizendo coisas indevidas, às vezes até mesmo caluniando ou tendo outras atitudes em nome de Deus. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Aquelas pessoas que entram por este caminho, que agem desta forma, em primeiro lugar, elas não têm nenhuma relação com Deus, pelo menos no momento em que estão fazendo isso. Deus não está com elas, Deus não as está certamente orientando, porque aqueles que estão orientados por Deus constantemente, certamente eles procuram ter atitudes e comportamentos justos em relação às pessoas. Pessoas que são pessoas amáveis, são pessoas cautelosas, prudentes em relação àquilo que fazem e falam para as outras pessoas. Eu, nesses mais de 30 anos de vida ministerial, eu já vi muitos colegas de ministério sendo destruídos em nome de Deus. Já vi muitos que foram injustiçados por homens que de repente se acham poderosos, soberanos, por estarem em uma posição eclesiástica acima das outras pessoas, eles simplesmente agem, não levam em consideração o sentimento das outras pessoas, não levam em consideração os dons e talentos que outras pessoas têm, apenas eles querem agir. Eles precisam de perpetuar-se no poder ou, de repente, elevar ao poder aquelas pessoas que eles acham que devem subir ou que devem crescer, e para isso saem esmagando várias pessoas. O que esses homens não imaginam
é que esse tipo de atitudes que eles têm, certamente está sendo observada pelo Senhor. É por isso que muitas vezes nós, lamentavelmente, encontramos alguns que enfrentam situações adversas, complicadíssimas. Mas isso acontece por quê? Resultado daquilo que eles fizeram em relação a outros e não foram capazes de pedir perdão. Recentemente, um colega, um amigo, que eu considero um grande obreiro, um grande servo de Deus, ele me contou a sua história, né? Alguém levou para uma outra pessoa conversas infundadas, mentirosas, caluniosas sobre o seu suposto procedimento, coisas que ele, na verdade, não tinha feito. E sem a menor misericórdia, sem a menor compaixão, aqueles que deveriam parar para ouvi-lo, apenas executaram aquilo que eles acham que deveriam fazer e não imaginaram, não pensaram no estrago em que aquela atitude poderia causar na vida daquele obreiro, daquele pastor. Tem muita gente que infelizmente foi destruída, muitas pessoas que estão mortas no seu ministério. Não é porque não têm um chamado, não é porque não amam a Deus, é porque se decepcionaram tanto, foram terrivelmente feridos e infelizmente não conseguiram até esse momento. Espero que futuramente consigam levantar-se, ter as suas feridas saradas e darem continuidade à vida. Existem outros que felizmente conseguiram superar, conseguiram vencer e saíram daquela situação mais fortes, mais experientes, com mais bagagem e deram continuidade ao ministério que Deus confiou a eles. Eu quero fazer um pedido a você, você que é líder, você que é pastor, você que está numa posição de autoridade eclesiástica sobre a vida de outras pessoas. Não esmague a vida de ninguém. Não destrua a vida de seus companheiros de ministério. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus a quem você serve é o Deus que eles servem. Pelo menos eu acho que sim. Então, por gentileza, não faça isso. Porque um dia você vai ter que chegar diante de Deus. Você vai ter que dar conta daquilo que você fez em relação ao seu companheiro de ministério, sem pensar. Não brigue pelo poder, brigue pelas almas, brigue na direção do Espírito Santo pelo crescimento e avanço do reino de Deus neste mundo, tá bom? Não esmague a vida das pessoas, ajude-as, edifique-as. Ele é seu companheiro de ministério. Amém? Um excelente dia.